Olá a todos e bem-vindos a este canto de histórias impactantes. Antes de mergulharmos neste relato de transformação, quero pedir-vos um favor. Subscrevam o canal para não perderem nenhuma das nossas narrações fascinantes. E se esta história vos tocar o coração, não se esqueçam de dar like a este vídeo. Alguma vez se sentiram invisíveis? Como se as pessoas ao vosso redor só vissem uma versão distorcida de vós. Preparai-vos para conhecer uma mulher que não só enfrentou essa invisibilidade, mas a fez em pedaços. O Titã e a Sombra. Um despertar na grande cidade. Ele era dono do horizonte da cidade, mas não suportava ver a sua própria esposa. Alexandre Moura, um titã da indústria, com a imponente silhueta dos seus arranha-céus, refletida nos cristais do seu sótão, na Avenida da Liberdade, via Leonor Veiga como nada mais do que uma parte necessária, embora profundamente vergonhosa, de uma fusão empresarial. Chamava-a de inexpressiva, um fantasma na sua mansão dourada, uma flor de parede que escondia ativamente do olho público. Mas um fantasma ainda pode ouvir, certo? E depois de um último insulto esmagador, Leonor decidiu que essa flor de parede estava prestes a florescer. Embarcou numa transformação secreta a preparar-se para uma única noite, a Gala de Caridade Metrópolis. Queria mostrar ao seu marido e ao mundo exatamente a quem haviam subestimado. Alexandre Moura não se tinha casado com uma mulher. Havia adquirido um ativo final e crítico. Leonor Veiga era a chave biológica para a bem-sucedida fusão entre as indústrias Moura e as farmacêuticas Veiga. Um acordo orquestrado pelos seus pais num campo de golfe, anos antes de qualquer um deles ter voz nem voto. O trato era inquebrável. A união das suas empresas selar-se-ia com a união dos seus filhos. Alexandre obteve ações de controlo de um império farmacêutico. E Leonor obteve o apelido Moura e uma jaula, embora dourada. O sótão na Avenida da Liberdade era menos um lar e mais um museu do êxito de Alexandre. Era uma extensão fria de mármore, cristal e aço, com vistas panorâmicas de uma cidade que o adorava. E neste extenso testemunho do seu poder, Leonor era o fantasma. Era calada, discreta e, segundo a opinião mordaz de Alexandre, dolorosamente simples. Tinha uns olhos inteligentes cor de avelã que o viam tudo, mas os mantinha cabisbaixos. O seu cabelo castanho cinza costumava estar apanhado num coque simples e severo, e o seu armário consistia numa rotação de cardigans bege, cinzentos e azul marinho, e saías discretas que pareciam desenhadas para que se fundisse com o custoso papel de parede. Alexandre era um homem esculpido pela ambição e a arrogância. Com traços escuros e afiados, um físico moldado por treinadores pessoais e uma coleção de fatos da Rua Garrett, acaparava a atenção onde quer que fosse. Prosperava sob os holofotes. O seu nome era uma presença constante nas páginas da Forbes e da Vogue. A sua esposa, no entanto, era a sua vergonha secreta. Nos 3 anos de casamento, nunca a havia levado voluntariamente a um evento público importante. Nas raras ocasiões em que a sua presença era inevitável, a apresentava com um gesto desdenhoso da mão. Ela é a Leonor, antes de voltar imediatamente a sua atenção para alguém mais importante, mais bonito, mais interessante. A troça não era sempre tão pública. Mais frequentemente, era uma série diária de pequenos e agudos cortes. "Pelo amor de Deus, Leonor, vais usar isso outra vez?" Troçava enquanto ela descia para tomar o pequeno almoço. O seu simples vestido cinzento em marcado contraste com o seu imaculado fato de Tom Ford. "Tens um cartão preto sem limite. Tenta parecer que estás casada comigo, não com o meu contabilista." Ela só murmurava um tranquilo: "Estou cômoda, Alexandre."
o que só parecia enfurecê-lo mais. A comodidade é o luxo da gente que não precisa de ser vista, replicava, sem sequer levantar o olhar do seu tablet. A sua crueldade era casual, um subproduto irrefletido do seu imenso ego. Nunca considerou os seus sentimentos porque para ele não era uma pessoa completa. Era uma obrigação contratual, um móvel vivente. Não tinha ideia de que se havia graduado summa cum laude na Escola de Negócios de Coimbra, com um diploma em finanças, que falava 3 idiomas com fluidez, ou que encontrava consolo na leitura de literatura russa, na sua língua original, a altas horas da noite, quando o cavernoso sótão estava em silêncio. Ele nunca perguntou. A próxima Gala de Caridade Metrópolis era o ápice do calendário social de Lisboa, um evento que Alexandre considerava o seu cenário pessoal. Este ano, o nome das indústrias Moura era o patrocinador principal. A sua assistência era inegociável e, para a sua profunda irritação, também o era a da sua esposa. Os membros da junta, particularmente os mais velhos e tradicionais do lado Veiga, haviam estado a fazer comentários sobre a sua ausência em funções anteriores. Parecia mal. Para ser específico, parecia que havia problemas no casamento perfeito do multimilionário. Ele o mencionou uma tarde de pé junto aos janelões do chão ao teto, com um copo de uísque escocês na mão. A gala é no 1º do próximo mês. Virás comigo. Leonor levantou o olhar do seu livro, a sua expressão ilegível. Oh, não o sabia. Bem, agora sabes, disse bruscamente. A minha equipa de relações públicas crê que é imperativo que apresentemos uma frente unida. Ele removeu o líquido âmbar no seu copo. Pedi ao meu assistente que contacte uma stylist. Chama-se Catarina. Estará aqui amanhã às 10. Pelo amor de Deus, escuta-a. Não discutas. Só deixa que te converta em algo apresentável. Ele não viu o flash de dor nos seus olhos cor de avelã. Ou talvez sim, e simplesmente não se importou. Para ele, isto era um problema que devia gerir-se. A sua simples esposa precisava ser polida como uma peça de prata opaca antes de poder ser exibida. Claro, Alexandre, disse ela, a sua voz um suave sussurro que a imensidão da divisão engoliu facilmente. Ele assentiu secamente, satisfeito. Bebeu o seu uísque escocês e saiu da divisão sem dizer mais uma palavra, deixando-a sozinha com as luzes da cidade e o peso do seu desdém casual. Leonor fechou o seu livro, as palavras na página desfocadas. Caminhou em direção à janela, a olhar a interminável corrente de luzes brilhantes e ruidosas. Toda a gente lá embaixo vivia uma vida cheia de decisões e sentimentos, desamores e alegrias. Ela estava lá em cima, mais alto do que todos eles, num palácio silencioso e estéril, mais isolada do que qualquer um deles poderia imaginar. Durante 3 anos havia suportado, durante 3 anos havia se feito pequena e invisível, esperando que, se não chamasse a atenção, pelo menos poderia encontrar a paz. Mas a sua exigência de que fosse apresentável não era só um insulto, era uma ordem para ser um simples adorno no seu braço por uma noite. Ele não a queria, queria uma versão sanitizada e aprovada dela. E enquanto olhava o seu fraco reflexo no cristal, uma resolução tranquila e fria começou a formar-se no mais profundo do seu coração. Ele queria algo apresentável. Bem, ele o conseguiria, mas não seria nos termos dele, seria nos dela. Creem que Alexandre alguma vez se deu conta do verdadeiro potencial de Leonor? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. A stylist, Catarina, chegou precisamente às 10 da manhã seguinte. Era uma mulher elegante, de aspecto frágil, com um severo corte bob negro e um ar de impaciência profissional. Avaliou Leonor com olho crítico, dando uma volta lenta ao seu redor,
como se inspecionasse um pedaço de gado pouco notável. Bem, começou Catarina, com o seu sotaque carregado. Temos uma tela muito em branco. Fez um gesto aos seus assistentes para que trouxessem cabides cheios de deslumbrantes vestidos em tons de jóia, tecidos que brilhavam e fluíam como metal líquido. Durante horas, Leonor foi picada, empurrada e obrigada a usar vestidos que pareciam disfarces. Cada um era um testemunho do gosto de Alexandre. Barulhento, caro e desenhado para gritar, troféu. Havia um vestido carmesim com um decote pronunciado, um modelo dourado de lantejoulas cegantemente brilhante e um vestido azul safira que se sentia pesado e asfixiante. O senhor Moura especificou que quer algo que cause impacto, disse Catarina, puxando de um fecho. Quer que pareça vibrante. Leonor sabia o que queria dizer. Queria que parecesse as mulheres com quem costumava ser visto, modelos e atrizes tão deslumbrantes e descartáveis como taças de champanhe. Sentia-se como uma impostora na sua própria pele. A roupa bonita só servia para realçar o quanto não era a mulher que supostamente devia usá-las. Mais tarde essa semana, a gota que fez o copo transbordar não foi um golpe direto, mas um de raspão, ouvido por casualidade e muito mais doloroso por isso. Alexandre estava a organizar um jantar de negócios informal no seu salão de jantar privado. Leonor, como de costume, havia se ausentado, retirando-se para a biblioteca contígua ao espaço. As pesadas portas de carvalho estavam quase fechadas, mas restava uma pequena frincha, e as vozes, lubrificadas pelo vinho caro, colaram-se. Ouviu a gargalhada de Júlio Castro, o principal rival de negócios de Alexandre. Castro era tudo o que Alexandre era, mas com um verniz de charme de dinheiro velho que a agressividade de dinheiro novo de Alexandre nunca poderia replicar. A sua rivalidade era lendária nos círculos financeiros de Lisboa. Tenho que dizer, Alexandre. A voz suave de Castro deslizou pela porta. Jogaste o jogo a longo prazo de forma brilhante. Assegurar farmacêuticas Veiga foi uma obra-prima, pena pelos acessórios. Os amigos de Alexandre riram. A Leonor cortou-lhe a respiração. Sabia que falavam dela. Ela é um meio para um fim, Júlio. Nada mais. A voz de Alexandre era escorregadia de condescendência. Estava a atuar para o seu público. O acordo mantém-se. A mulher é útil para manter a conexão familiar com a junta. Mas sejamos honestos, é um estorvo, um zero absoluto no departamento de carisma. Mantê-la fora do centro das atenções é um trabalho a tempo completo. Alguém mais interveio. Vamos lá, Alexandre. Pelo menos podias ter te casado com uma com um pouco de pica. A embalagem era irrelevante, replicou Alexandre, e a rotundidade do seu tom foi como uma bofetada. Comprei a empresa, não o papel de embrulho. Enquanto se mantiver calada e não me envergonhar, está a cumprir a sua parte do trato. A risada que se seguiu foi um golpe físico. Leonor encolheu-se contra a porta, as mãos apertadas contra a boca para sufocar um arquejo, um estorvo. O papel de embrulho. Não só lhe havia dito a ela num momento de raiva, disse-o ao seu rival, aos seus amigos, como um motivo de orgulho. Gabava-se do pouco que ela significava para ele. Nesse momento, algo dentro dela não só se partiu. Se fez em pedaços, e os pedaços começaram a reajustar-se em algo novo, algo duro e afiado. A aceitação silenciosa que havia cultivado durante 3 anos se evaporou, substituída por uma fúria fria e clara. Havia sido um fantasma na sua casa, uma nota de rodapé na sua vida, uma obrigação contratual que apenas tolerava. Já não mais. Afastou-se da porta em silêncio,
os seus movimentos graciosos e seguros. Foi ao seu dormitório, o que estava no extremo oposto do sótão ao de Alexandre, e se sentou na sua antiga secretária de escrita. Abriu uma pequena gaveta oculta e tirou uma agenda gasta, encadernada em couro. Havia pertencido à sua mãe, uma mulher que, antes da sua doença, havia sido uma força da natureza, brilhante, elegante e incondicionalmente ela mesma. Leonor folheou as páginas, os seus dedos a traçar a elegante caligrafia desvanecida, até que encontrou o nome que procurava: Isabella Rossi, Roma. Isabella havia sido a confidente mais próxima da sua mãe, uma figura lendária de que se sussurrava nas mais altas esferas da sociedade europeia. Não era só uma stylist, era uma escultora de pessoas, uma artista que trabalhava não com argila ou pedra, mas com confiança, postura e presença. Havia se reformado há anos, desaparecendo do olho público para viver uma vida reclusa em Itália, rejeitando todos os clientes. Leonor pegou no seu telefone. Não duvidou. Sabia que era uma aposta arriscada, mas o fogo que Alexandre acabava de acender no seu interior ardia demasiado brilhante para ser ignorado. Não seria apresentável. Não seria uma boneca vestida pela sua stylist. Seria uma obra-prima da sua própria criação. O telefone tocou por muito tempo antes que uma voz rouca e com sotaque atendesse. Pronto! Leonor respirou fundo, o som do seu próprio batimento a trovejar nos seus ouvidos. Isabella! Disse a sua voz firme e clara, desprovida do seu habitual sussurro. Sou Leonor Veiga, sou a filha de Catarina Veiga, preciso da tua ajuda. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Leonor pôde ouvir o débil som das cigarras. Um mundo de distância do silêncio estéril do seu sótão. A rapariga da Catarina? A voz de Isabella Rossi era um grasnido baixo e fumado, como uísque envelhecido. Não ouço esse nome há anos. Estou reformada, querida. Eu sei, disse Leonor, a sua voz a ganhar força. Não ligaria se não fosse importante. Não se trata de um vestido. Se trata de... uma ressurreição? Outra pausa. Isabella estava intrigada. Ressurreição. Essa é uma palavra muito grande. Ele me chamou papel de embrulho, disse Leonor, as palavras com sabor a cinza. Disse que era um estorvo que tinha que esconder. Vai me exibir na Gala Metrópolis e espera que eu seja o seu acessório, tranquilo e simples. Recuso-me. As cigarras zuniram, e depois uma gargalhada grave retumbou pelo telefone. Ah, um homem? É sempre um homem? A tua mãe teria queimado todo o mundo dele por dizer tal coisa. Tu tens o fogo dela dentro de ti, creio. Só está adormecido. Muito bem, passarinho. Vejamos se podemos ensinar-te a rugir. Estarei em Lisboa em 2 dias. Cancela essa Catarina. Temos trabalho a fazer. A linha se cortou. Leonor sentiu uma descarga de adrenalina pura. O jogo acabava de mudar. No dia seguinte, despediu uma Catarina desconcertada, dizendo-lhe simplesmente que os seus serviços já não eram necessários. Depois informou Alexandre que ela se encarregaria dos seus próprios arranjos para a gala. Ele mal levantou o olhar da sua secretária. Bem, só não apareças com um dos teus cardigans cinzentos. Já passarei por vergonha o suficiente. Estava tão seguro da sua percepção dela que não podia imaginá-la a fazer nada de importante. O seu desinteresse foi a cobertura perfeita. Isabella Rossi não era o que Leonor esperava. Não era um turbilhão de beijos no ar e jargão de moda. Era uma mulher com uns 60 e poucos anos, com olhos escuros penetrantes, uma madeixa de cabelo prateado, apanhada num elegante coque e uma aura de autoridade absoluta. Chegou pela entrada de serviço com uma única mala e examinou o sótão com um olhar de profundo desdém.
Este lugar não tem alma, declarou. É uma caixa forte com vistas. Com razão te escondes. O seu trabalho começou não num armário, mas na mente de Leonor. Durante os primeiros dias não olharam nem uma única peça de vestuário. Falaram. Isabela fez com que Leonor lhe contasse tudo sobre a sua infância, o seu amor pelos números e a literatura, as suas ambições esquecidas, o peso lento e esmagador do seu casamento. Isabela ouviu. O seu olhar nunca vacilou, dissecando cada palavra, cada hesitação. Tu te tornaste invisível como um escudo, concluiu Isabela uma tarde, enquanto estavam sentadas no solário mal usado. Pensas que se não te conseguirem ver, não te podem magoar? Mas um escudo também pode ser uma jaula, Leonor. Tu te trancaste dentro. O treino foi rigoroso e holístico. Isabela era uma sargento instrutora de Dior. Começaram com a postura. Ombros para trás. Os teus antepassados não eram invertebrados. Anda, caminha como se fosses dona do chão que pisas, não como se pedisses desculpa por ocupar espaço. Leonor passou horas a caminhar de um lado para o outro no longo corredor com uma pilha de livros sobre a cabeça, até que o seu hesitante arrastar de pés se transformou num passo grácil e seguro. Depois veio a sua voz. Isabela a fez ler poesia em voz alta, a projetar a partir do seu diafragma. A tua voz é um sussurro. Um sussurro é para segredos e orações, não para a sala de reuniões ou o salão de baile. Fala como se esperasses ser ouvida. Os seus suaves murmúrios lentamente ganharam timbre e força, tornando-se medidos e claros. Isabela também perscrutou os seus hábitos. Deixa de te esconder atrás do teu cabelo, deixa de olhar para o chão. O contato visual não é um desafio, é uma conversação. Deixa que vejam a inteligência nos teus olhos. Assustará os fracos e impressionará os fortes. Enquanto Isabela estava a remodelar a sua presença, Leonor estava secretamente a reconstruir a sua independência. Há anos havia herdado uma carteira de ações modesta, mas respeitável, da sua avó. Alexandre, depois de uma olhadela superficial, a havia descartado como dinheiro de bolso e se havia esquecido por completo. Mas Leonor, com a sua educação de Coimbra e uma mente financeira brilhante e inexplorada, a havia estado a gerir meticulosamente. Na privacidade do seu estúdio, a altas horas da noite, não só lia Tolstói. Analisava as tendências do mercado, fazendo investimentos atrevidos e calculados em novas empresas tecnológicas e empresas emergentes de biotecnologia. O seu dinheiro de bolso havia crescido silenciosamente até se converter numa fortuna substancial, um ninho secreto que lhe dava uma crescente sensação de poder. Era o seu plano de fuga muito antes de saber que estava a planear uma fuga. Finalmente, uma semana antes da gala, Isabela se ocupou do papel de embrulho. Não trouxe cabides de vestidos. Em vez disso, ela e Leonor colaboraram. Não procuraram tendências. Procuraram uma declaração. Isto não se trata de ser bonita, explicou Isabela, desenhando designs num caderno. Alexandre está rodeado de beleza. É comum, é barata. Isto se trata de ser inesquecível. Criaremos um enigma. Quando entrares nessa sala, não devem dizer, é linda. Devem dizer, quem é essa? Encomendaram um vestido a um designer de vanguarda recluso em Antuérpia, cujo trabalho estava mais perto da arte do que da moda. Era uma obra-prima de seda azul meia-noite que parecia beber a luz, estruturada com precisão arquitetônica, mas a fluir com uma graça etérea. Era elegante, poderosa e absolutamente única. Era um vestido que não usava a mulher. A mulher tinha que habitá-lo.
A transformação física foi a peça final. Um stylist de cabelo de primeiro nível, sob juramento de segredo, foi trazido de Paris. Cortou o seu cabelo castanho cinza, deu-lhe camadas para emoldurar o seu rosto e o tingiu de um castanho rico e caloroso, com súbitos flashes avermelhados. Uma maquilhadora, uma lenda no mundo editorial, lhe mostrou como acentuar os seus pômulos altos e definir os seus grandes e inteligentes olhos cor de avelã, fazendo-os o ponto focal mais chamativo do seu rosto. À tarde da gala, Leonor olhou o seu reflexo. A mulher que a olhava era uma estranha, mas também, paradoxalmente, a versão mais honesta de si mesma que jamais havia visto. A simplicidade havia-se ido, despojada para revelar a força que sempre havia estado ali. O medo havia-se ido, substituído por uma determinação tranquila e fria. Isabela estava atrás dela, com um sorriso orgulhoso no seu rosto. "Aí estás tu, querida", disse suavemente. "Perguntava-me quando irias aparecer." Leonor lhe devolveu um sorriso verdadeiro e seguro que lhe chegou aos olhos. "Alexandre espera uma flor de parede?" disse a sua voz baixa e ressonante. "Está prestes a receber um incêndio florestal. Estão prontos para ver a reação de Alexandre? Deixem um comentário se creem que se arrependerá das suas palavras. Não se esqueçam de seguir o canal para mais conteúdo como este. A Gala de Caridade Metrópolis era um exercício de grandeza ostentosa. A entrada do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAT, era um rio de flashes de câmaras e cordas de veludo. Carros de luxo chegavam um após o outro, deixando a elite da cidade num tapete vermelho que serpenteava entre uma multidão de repórteres e curiosos. Alexandre Moura chegou cedo e sozinho. Prosperava neste ambiente, movendo-se entre a multidão com a graça predatória de um tubarão. Vestia um smoking a brilhar e feito à medida, a tela escura um contraste perfeito com a sua ambição implacável. Apertava mãos com políticos, trocava elogios com rivais de negócios e posava para as câmaras com um sorriso fácil e praticado. Estava no seu elemento. Várias pessoas perguntaram pela sua esposa. "Onde está a Leonor esta noite, Alexandre?" perguntou um corpulento diretor executivo bancário. Alexandre deu um suspiro teatral e desdenhoso. "Oh, já sabes a Leonor. Provavelmente ainda está a decidir que tom de beijo usar." "Já chegará, não te preocupes, tive-a completamente estilizada. Poderá até ser reconhecível esta noite." Piscou, e os homens à sua volta partilharam uma risada cúmplice. Sentiu uma familiar pontada de irritação. Só esperava que não fizesse nada para o envergonhar ativamente. Serviu-se de uma taça de champanhe e se colocou perto da grande escadaria, o ponto de entrada principal para o salão de baile onde podia estabelecer o seu corte. Estava imerso numa conversa com Júlio Castro, a sua conversa uma dança educada de insultos velados e jogos de poder, quando um repentino silêncio se apoderou do vestíbulo, normalmente ruidoso. Não foi um silêncio abrupto, mas sim uma onda de quietude que se espalhou à medida que as conversas se detinham e as cabeças começavam a girar, uma por uma em direção à entrada. Um murmúrio de sussurros se seguiu. Alexandre, incomodado pela interrupção, olhou impaciente em direção à escadaria. E então a viu. Por um momento, o seu cérebro simplesmente se recusou a processar a imagem. Viu uma mulher a descer a grande escadaria de mármore, e o seu primeiro pensamento foi que devia ser uma estrela de cinema, ou talvez a realeza europeia da qual não lhe haviam informado. Movia-se com uma graça líquida, a sua mão deslizando suavemente sobre o corrimão. O vestido, uma criação impressionante de seda azul meia-noite,
parecia absorver a luz à sua volta, criando uma aura de mistério e poder. Não era revelador, mas ajustava-se a uma figura surpreendentemente esbelta e forte. O seu cabelo castanho escuro, rico, capturava a luz a emoldurar um rosto com pômulos esculpidos e uma expressão decidida, mas serena. Mas foram os seus olhos os que mantiveram a sala cativa. Eram grandes, inteligentes e varriam a multidão com um olhar tranquilo e seguro. Não havia timidez, nem desculpa neles. Tinham um poder silencioso e formidável. Alexandre sentiu uma estranha e invulgar opressão no peito. Franziu os olhos ligeiramente, um flash de confusão a cruzar as suas feições. Havia algo na linha da sua mandíbula, na forma dos seus olhos. Júlio Castro, parado ao seu lado, soltou um assobio baixo. "Meu Deus!" murmurou, a sua habitual máscara cínica a cair por um segundo. "Agora essa é uma mulher. Quem é ela?" A mulher chegou ao pé da escadaria. As câmaras, que haviam estado focadas numa famosa atriz, viraram-se para ela num movimento frenético e unificado, o som dos obturadores como uma saraivada. Ela não se imutou, não posou, simplesmente se deteve, os seus olhos a continuarem a sua tranquila inspeção da sala. E então o seu olhar pousou em Alexandre. Manteve os seus olhos por um segundo carregado. Um fantasma de um sorriso, enigmático e frio, tocou os seus lábios. Foi nessa sorriso onde o mundo de Alexandre se inclinou sobre o seu eixo. O reconhecimento chocou contra ele com a força de um golpe físico. O ar abandonou os seus pulmões. A taça de champanhe na sua mão sentiu-se subitamente pesada, estranha. Era Leonor. Era a sua esposa, a sua simples e invisível esposa bege, mas não podia ser. A mulher que tinha à sua frente era uma deusa, uma rainha. Comportava-se com uma autoridade que ele nunca havia visto. O cabelo cinzento havia desaparecido. A roupa desleixada havia desaparecido. Os olhos cabisbaixos e a postura de desculpa haviam desaparecido. Cada rasto da mulher que tão casualmente havia ridicularizado e desvalorizado havia sido aniquilado. No seu lugar estava esta impressionante estranha que carregava o rosto da sua esposa. "Alexandre, estás bem? Pareces ter visto um fantasma?" disse Júlio Castro com um toque de diversão na sua voz. Seguiu o olhar atônito de Alexandre e as suas sobrancelhas se ergueram com incredulidade. "Espera um minuto, essa é... Leonor." Alexandre não pôde responder. Estava completamente, absolutamente sem palavras. A sua boca estava seca. A sua mente era uma voragem de confusão e uma estranha e aterrorizante nova emoção. Ciúmes. Observou paralisado como vários dos homens mais poderosos da cidade, homens que ele havia estado a tentar impressionar a noite toda, começaram a mover-se em direção a ela, as suas expressões uma mistura de admiração e intensa curiosidade. Ela os cumprimentou com um discreto aceno e um sorriso caloroso, mas reservado. A sua voz, quando falou, não era o sussurro a que ele estava acostumado, mas um tom baixo e melodioso que se ouvia facilmente. Ele havia querido que fosse apresentável. Havia querido que fosse um acessório. Mas isto não era um acessório, isto era uma supernova. E não só havia entrado na sala, havia se apropriado dela. O resto da noite se desenrolou como um sonho febril para Alexandre. Sentia-se como se tivesse sido relegado ao papel de espectador no seu próprio evento, observando um drama que não entendia, protagonizado por uma mulher que acreditava conhecer. Viu a sua esposa, esta nova e incrível Leonor, mover-se entre a brilhante multidão da gala, não com a incerteza tímida que esperava,
mas com a compostura de uma diplomata experiente. Antes que pudesse recuperar-se do seu choque inicial e atravessar o salão em direção a ela, foi interceptada por Júlio Castro. Alexandre observou com a mandíbula tensa como o seu principal rival pegava na mão de Leonor, inclinando-se ligeiramente para lhe beijar os nós dos dedos, num gesto de galanteria do velho mundo. «Leonor», disse Júlio, a sua voz tingida de admiração genuína, «devo confessar que quase não te reconheço. Estás absolutamente magnífica». Alexandre esperava que Leonor corasse, que gaguejasse, que se encolhesse perante a atenção. Em vez disso, ela inclinou a cabeça com graça. «Obrigada, Júlio. É espantoso o que uma mudança de perspectiva pode fazer». A sua resposta foi suave, engenhosa e continha um subtil duplo significado que claramente não passou despercebido para Castro, quem riu em sinal de apreço. Alexandre começou a caminhar em direção a eles, um instinto possessivo e primário a ativar-se. Essa era a sua esposa. O que estava Castro a fazer? Mas enquanto se aproximava, Leonor se voltou para cumprimentar Marcos Espírito, o notoriamente recluso multimilionário tecnológico. Alexandre havia estado a tentar conseguir uma reunião com Espírito há meses. Agora a sua esposa estava-se a falar com ele, como se fossem velhos amigos. «Senhor Espírito», disse, a sua voz clara e tranquila, «me fascinou a recente aquisição da sua empresa da firma de logística de IA, Omnicorp. A sua modelagem preditiva é revolucionária, mas imagino que o verdadeiro desafio será integrar a sua volátil base de código com a sua infraestrutura existente». Espírito, um homem que desprezava notoriamente as conversas triviais, olhou para ela com genuína surpresa e interesse. «O senhor segue a logística de IA?» «Eu sigo os investimentos inteligentes», respondeu Leonor suavemente. E essa foi uma das mais inteligentes que vi em todo o ano. Alexandre parou de repente. Não fazia ideia de que ela sequer soubesse o que era a logística de IA. Observou, atônito, como ela e Espírito se envolviam numa animada conversa técnica, Espírito a anuir com entusiasmo. Os poderosos e a socialite que os rodeavam se sentiram atraídos para a sua órbita, não só pela sua deslumbrante aparência, mas pela palpável inteligência e confiança que irradiava. Sentiu uma pontada quente de algo feio e desconhecido, ciúmes. Rapidamente se seguiu um sentimento ainda mais inquietante. Ela era irrelevante para ele. Não o procurava, não parecia precisar da sua validação ou da sua presença. Estava a construir as suas próprias conexões, a monopolizar o seu próprio protagonismo. Finalmente conseguiu encurralá-la perto do terraço. «Leonor», disse, a sua voz saindo mais áspera do que pretendia. «O que é isto tudo? O que fizeste a ti mesma?» Ela se virou para olhá-lo. Os seus olhos cor de avelã, frios e diretos. O olhar neles não era o de uma esposa que saúda o seu marido, mas o de uma estranha a avaliar um obstáculo. «Decidi usar algo mais do que bege, Alexandre. Crês que ficarias satisfeito?» «Satisfeito? Isto é um disfarce? Um truque ridículo?» sibilou a tentar recuperar o controlo. Tentou pegar-lhe no braço, o seu velho hábito de a dirigir fisicamente a ativar-se. Ela retrocedeu meio passo, justo o suficiente para que a sua mão caísse no espaço vazio. O rejeito foi subtil, mas absoluto. «É?» perguntou, a sua voz perigosamente tranquila. «Ou é possível que a mulher com quem tens estado a viver durante 3 anos fosse o disfarce, e esta é a primeira vez que vês a verdadeira eu?» Ele ficou estupefato. Não teve resposta. Estava acostumado às suas queixas, ao seu silêncio. Esta frieza, este articulado desafio, desarmou-o por completo. «A gente está a olhar»,
Grunhiu, a tentar uma tática diferente. Estás a armar um espetáculo, Joe? Ela olhou ao redor do salão de baile. A única pessoa que vejo a armar um espetáculo, Alexandre, és tu. Todos os outros parecem estar a passar um tempo maravilhoso. Ela lhe deu outra dessas pequenas sorrisos enigmáticas. Agora, se me dás licença, o curador do Museu do Design quer discutir uma possível doação. Creio que é amigo do meu pai. Virou-se e se afastou, deixando-o sozinho e exposto. O imperador não tinha roupa e pela primeira vez na sua vida, Alexandre Moura se sentiu um tolo. Havia passado anos a troçar da mulher calada ao seu lado, enquanto uma rainha jazia adormecida. Essa noite ela havia acordado e, ao fazê-lo, havia reescrito completamente as regras do seu mundo. Ele já não era o Sol ao redor do qual ela orbitava. Era só outro planeta, subitamente tirado do seu eixo, a observá-la traçar o seu próprio caminho pelo céu. O medo que havia sido uma faísca agora era um fogo furioso. Não só a havia subestimado, havia perdido algo que nem sequer sabia que tinha. A gala foi uma execução pública do ego de Alexandre. Os dias seguintes foram a lenta e agonizante autópsia. A cidade zumbia, mas não sobre ele ou o patrocínio da sua empresa. Zumbia sobre Leonor Moura. As páginas de sociedade que nunca a haviam apresentado agora estavam cheias de descrições ofegantes da mulher misteriosa que havia cativado a Gala Metrópolis. Fotos dela estavam por toda a parte, fria, serena e devastadoramente elegante. Chamaram a sua transformação milagrosa e impressionante. A estreia da década. Para Alexandre, cada manchete era outra volta da navalha. Regressou ao sótão depois da gala, à espera. Não sabia o quê. Uma confrontação. Uma explicação. Em vez disso, não encontrou nada. O quarto de Leonor estava em silêncio, a porta fechada. Na manhã seguinte, ela havia-se ido antes que ele acordasse. Uma breve nota formal ficou na ilha de mármore da cozinha. Estarei no antigo apartamento da minha mãe, na cidade por um tempo. A minha assistente coordenar-se-á com a tua, se for requerido algo. A fúria fria que se levantou nele foi um mecanismo de defesa contra o sentimento mais profundo e aterrorizador de confusão total. Esta não era a mulher com que ele se havia casado. Este não era o trato que havia feito. Tinha que entender. Tratou o problema como qualquer ameaça comercial. Lançou uma investigação. A sua primeira chamada foi para Daniel Costa, o seu discreto e impiedosamente eficiente chefe de segurança. Quero saber tudo o que a Leonor tem estado a fazer durante os últimos 6 meses, ordenou Alexandre, a passear pelo seu escritório no topo da cidade. Cada reunião, cada chamada telefônica, cada transação com cartão de crédito. Quero saber quem esteve por trás deste circo. O primeiro relatório chegou à sua secretária em 48 horas e só aprofundou o mistério. Não havia stylist registrada. O vestido havia sido encomendado diretamente a um designer em Antuérpia, pago com uma conta bancária privada que Alexandre não reconhecia. Os stylists de cabelo e maquilhadores eram freelancers que haviam assinado acordos de confidencialidade inquebráveis, mas um nome aparecia com uma frequência intrigante. Isabella Rossi, a lendária consultora de imagem que havia desaparecido da vida pública há uma década. Os registros telefônicos mostravam múltiplas chamadas entre Leonor e um número privado em Roma, seguidas de registros de voos que mostravam a chegada de Isabella a Lisboa 3 semanas antes da gala. O relatório financeiro foi ainda mais impactante. Daniel havia conseguido rastrear a conta bancária a partir da qual se pagou o vestido.
formava parte de uma conta de corretagem privada em nome de solteira de Leonor Veiga, uma conta que Alexandre havia descartado anos atrás. Abriu a carteira, o seu acesso como seu marido, dando-lhe a autoridade que precisava, e cortou-lhe a respiração. Não era dinheiro de bolso, era uma fortuna. A herança inicial de uns poucos milhões havia sido cultivada com uma habilidade impressionante. Havia investido cedo em firmas tecnológicas obscuras que desde então haviam explodido. Havia vendido a descoberto um gigante retalhista em falência meses antes do seu colapso público. Havia diversificado em energia verde e produtos farmacêuticos com a previsão de um predador experiente de Wall Street. A sua carteira havia crescido exponencialmente, rivalizando agora com o patrimônio líquido de alguns dos homens que considerava os seus pares. Ela era, por direito próprio, independente e espantosamente rica. Sentiu uma onda de vertigem. Ele a havia estado a chamar contabilista, enquanto ela jogava tranquilamente no mercado como uma virtuosa. Havia-lhe sermonado sobre o seu cartão preto ilimitado, enquanto ela acumulava uma fortuna que ele nem sequer sabia que existia. A dinâmica de poder que havia dado por garantida era uma ficção completa. Ela não precisava dele, não o havia necessitado durante muito tempo. Impulsionado por uma nova e desesperada necessidade de respostas, Alexandre fez algo que não havia feito em 3 anos. Investigou o seu passado, ligou para um contacto, um investigador privado da velha escola chamado Felipe, e pediu-lhe que investigasse a família Veiga, especificamente a vida de Leonor antes do seu casamento. A história que Felipe reconstruiu foi uma tragédia silenciosa. Os Veiga haviam sido algo mais do que ricos. Eram socialmente proeminentes. Mas quando Leonor era uma adolescente, o seu pai se viu envolvido num desagradável e comentado escândalo de uso de informação privilegiada. Embora finalmente tenha sido exonerado, o frenesim mediático foi implacável. Assediaram a família com paparazzi acampados fora da sua propriedade. Um fotógrafo particularmente agressivo havia causado um acidente automobilístico que feriu gravemente a sua mãe, Catarina, uma lesão da qual nunca se recuperou por completo, o que a levou a depender dos analgésicos que finalmente contribuiriam para a sua morte precoce. O trauma havia mudado profundamente Leonor. Havia sido brilhante, vibrante e à beira de uma carreira brilhante. Mas a natureza predatória do olho público, a forma em que a sua família foi destroçada por desporto, a havia empurrado a esconder-se. A sua simplicidade, a sua quietude, a sua invisibilidade não era a sua natureza. Era uma fortaleza. Ela havia construído deliberadamente um casulo ao seu redor, um mecanismo de defesa para assegurar-se de que ninguém a voltaria a olhar, julgar ou ferir. Alexandre desligou o telefone, as palavras do investigador a ressoarem no escritório silencioso. Sentiu uma vergonha profunda e dilacerante. Não só havia troçado dela por ser simples, havia troçado da sua armadura. Havia menosprezado os mesmos muros que ela havia construído para se proteger do tipo de mundo público brutal em que ele se deleitava. Ele havia sido o monstro do qual ela se escondia, e ele havia estado a viver na sua casa. O seu telefone zumbiu. Era um alerta do seu departamento legal. A empresa de Júlio Castro, Castro Consolidado, acabava de apresentar uma proposta formal para uma empresa conjunta. Não estava dirigida às indústrias Moura. Era uma iniciativa de energia verde multimilionária, e a proposta estava dirigida diretamente à CEO Leonor Veiga, CEO da Veiga Capital, o nome oficial da sua firma de investimento privada. Castro não só a havia admirado na gala, havia reconhecido o seu poder e agora a tratava como uma igual,
uma jogadora formidável num jogo que Alexandre cria possuir. A última peça da sua superioridade se desmoronou. Armado com a devastadora verdade da sua própria ignorância, Alexandre sabia que não podia deixar que isto se desenrolasse através de assistentes e advogados. Conduziu até a morada na nota de Leonor, uma elegante casa de pedra clássica no bairro Alto que se sentia a um mundo de distância da fria modernidade do seu sótão. Parecia-se com ela, discreta, sólida e possuidora de uma força tranquila e oculta. Ela própria abriu a porta. Não usava um vestido nem maquilhagem habilmente aplicada. Vestia calças pretas simples e uma suave camisola de cachemira com o cabelo apanhado sem apertar. No entanto, a mulher tímida havia-se ido para sempre. A confiança que havia exibido na gala seguia ali agora, um núcleo tranquilo e inquebrável do seu ser. Ela o olhou não com raiva, mas com uma distância tranquila e avaliadora. "E o Alexandre", disse, a sua voz uniforme. "Não te esperava." "Posso entrar?" perguntou ele. As palavras soaram estranhas, humildes. Nunca havia pedido permissão para entrar numa divisão da sua própria casa. Ela duvidou por um segundo, depois afastou-se. O apartamento estava cheio de livros, madeira quente e móveis cômodos. Era um lar, não uma sala de exposições. Era ela. Ele não sabia por onde começar. A arrogância que havia sido a sua configuração padrão durante toda a sua vida o havia abandonado. A gala começou, a sua voz rouca. "Eu fui um tolo", disse. A admissão custou-lhe mais do que qualquer negócio falhado. "Um tolo cruel e cego. Li os relatórios, Leonor, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre o que aconteceu à tua mãe." A sua expressão tranquila vacilou por um momento, um flash de dor antiga nos seus olhos. "Fizeste-me investigar. Não era uma acusação, só uma declaração de factos. Tinha que entender", suplicou, dando um passo mais. "Tinha que saber quem era realmente a mulher com que me casei. As coisas que te disse, a forma em que te tratei. Chamei o teu escudo uma fraqueza, porque era demasiado arrogante para ver o que realmente era. Lamento muito." O pedido de desculpas ficou suspenso no ar entre eles. Era genuíno, arrancado de um lugar de profunda vergonha. Leonor ouviu, o seu olhar firme. Caminhou em direção a uma pequena secretária de mogno e pegou num grosso envelope de manila. Lhe estendeu. "Eu também lamento, Alexandre", disse suavemente. "Lamento ter me permitido ser invisível durante tanto tempo. Lamento ter deixado que o meu medo ditasse a minha vida. Lamento que o nosso casamento não fosse mais do que uma jaula para ambos." Ele pegou no envelope. Os seus dedos se sentiram dormentes ao abrir a aba e ver o cabeçalho legal. "Papéis de divórcio." O seu coração afundou. "Não", sussurrou. "Leonor, não o faças. Eu te vejo agora. Juro por Deus que te vejo. Comecemos de novo. Deixa-me conhecer a verdadeira tu, a mulher que pode cativar um salão de baile e ser mais esperta do que Wall Street. Deixa-me conquistar um lugar na tua vida." Ela abanou a cabeça, não com malícia, mas com uma suave e definitiva resolução. "Isto não é um castigo, Alexandre, e não é uma tática de negociação. É uma declaração. Já não sou a mulher que assinou esse contrato de casamento. Essa Leonor Veiga foi-se. Passei 3 anos na tua sombra e finalmente estou pronta para estar sob o meu próprio sol." Ele olhou os papéis, depois de novo para o seu rosto, vendo realmente a inteligência, a força e a resistência gravadas ali. Havia possuído um diamante e o havia tratado como uma pedra comum, só dando-se conta do seu valor quando já não era seu. A ironia era esmagadora. O mestre das aquisições havia falhado na fusão mais importante da sua vida.
Não há nenhuma possibilidade? Perguntou, a sua voz a quebrar com uma vulnerabilidade que os surpreendeu a ambos. A antiga eu teria tido medo de ir embora, disse. A nova eu tenho medo de não o fazer. Tenho um negócio para gerir. Júlio Castro acaba de propor uma empresa conjunta muito interessante. Permitiu um pequeno e seguro sorriso. Tenho uma vida para construir. A minha própria vida. Ela não lhe pediu que se fosse, mas ele soube que era hora de ir. Ficou ali por um momento mais, os papéis de divórcio como um peso morto na sua mão, a memorizar o rosto da incrível mulher que tão descuidadamente havia descartado. Havia querido deixá-la sem palavras, mas no final ela havia sido a que o havia silenciado, não com um vestido, mas com a sua força tranquila e inexpugnável. Saiu da sua casa e regressou à cidade, uma cidade que, de repente, sentia que lhe pertencia mais a ela do que a ele. A história não havia terminado. Ele o sabia, mas pela primeira vez não era ele quem a escrevia. Leonor Veiga segurava a pena e o seu primeiro capítulo apenas começava. Passaram 6 meses. As estações em Lisboa mudaram, mas a mudança na estrutura de poder da cidade foi mais dramática do que as folhas a mudar no Parque Eduardo VII. O nome Moura ainda inspirava respeito nas salas de reuniões, mas o nome Veiga agora provocava algo mais potente: intriga. Leonor não regressou à jaula dourada da Avenida da Liberdade. O divórcio se finalizou com uma eficiência tranquila que era característica da sua nova vida. Não houve batalhas de tabloides nem recriminações públicas. Os termos de Leonor eram simples. Não queria nada da fortuna de Alexandre. Só queria uma separação limpa, deixando-a livre para continuar a construir a sua própria. Este ato, mais do que qualquer outra coisa, consolidou o seu status como uma figura de imensa força independente aos olhos do público e do mundo financeiro. A sua firma, Veiga Capital, mudou-se para um elegante escritório no recém-desenvolvido Parque das Nações, um espaço de luz, cristal e design vanguardista. Era o oposto arquitetônico do opulento e pesado sótão de Alexandre. Aqui prosperou. A empresa de energia verde com Júlio Castro, apelidada Hélios, foi um êxito rotundo. Estavam a adquirir terrenos, a inovar e a atrair investidores que se sentiam atraídos não só pela rentabilidade do projeto, mas pela formidável reputação de Leonor, pela sua investigação meticulosa e investimento ético. A sua parceria com Júlio era de profundo respeito intelectual. Ele era um astuto homem de negócios, mas encontrava-se constantemente impressionado pela sua capacidade para ver ângulos que ele havia passado por alto, para calcular riscos com uma precisão tranquila que roçava o profético. As suas reuniões eram um rápido intercâmbio de ideias, dados e estratégia. Hélios está estável, mas precisamos diversificar as nossas aquisições do 4º trimestre, afirmou Leonor uma tarde, de pé em frente a um quadro digital na sala de conferências. O clima geopolítico é demasiado instável para depender unicamente da energia solar. Estou à procura de uma empresa na Finlândia especializada em captura geotérmica. A sua tecnologia está 10 anos à frente. Júlio se reclinou na sua cadeira com um sorriso genuinamente impressionado no seu rosto. Finlândia. Claro. Enquanto todos os outros olham para o deserto, tu olhas para debaixo do gelo. Nunca deixas de me surpreender, Leonor. Trata-se de ver todo o tabuleiro, Júlio, respondeu ela, a sua confiança natural e modesta. Não havia flerte entre eles, nem rasto do romance que os colunistas de Mexericos queriam desesperadamente inventar. A sua era uma conexão forjada no crisol da ambição e da brilhante mútua. Era, à sua maneira, mais íntima e muito mais poderosa do que um simples romance.
Entretanto, Alexandre Moura vivia no eco da sua antiga vida. O extenso sótão, que alguma vez foi um símbolo do seu domínio, agora parecia um mausoléu. O silêncio era imenso. Havia tentado enchê-lo a princípio, organizando festas e levando para casa o tipo de mulheres bonitas e vazias que alguma vez havia preferido, mas encontrou as suas conversas vazias, os seus risos estridentes. Não eram ela, careciam da profundidade, o fogo oculto, a inteligência tranquila, a qual havia estado cego durante tanto tempo e que agora ansiava com uma dor desesperada. Ele a via, claro. Era impossível não o fazer. Viu-a na capa da Forbes, perfilada como a titã tranquila de Wall Street. Viu fotos de paparazzi dela a sair de uma conferência em Genebra, exibindo um chique elegante com um tailleur de calça à medida. A sua expressão concentrada e serena. Viu-a a ser entrevistada em cadeias de notícias financeiras, a falar com uma eloquência e autoridade que lhe oprimiram o coração, com uma mistura de orgulho e profunda perda. Uma noite, estava a olhar do seu automóvel, preso no trânsito da Avenida da República. Um painel publicitário digital em cima dele iluminou-se. Era um anúncio da iniciativa Helios. Mostrava uma imagem impecável de um parque eólico ao amanhecer, e na parte inferior, os logótipos corporativos de Castro Consolidado e Veiga Capital, o nome dela iluminado a 20 pés de altura. O seu rival e a sua ex-esposa a construir o futuro juntos. Finalmente entendeu. Havia passado a sua vida a adquirir coisas, empresas, edifícios, ativos. Havia tratado Leonor como a sua aquisição definitiva e, na sua arrogância, nunca se havia dado ao trabalho de olhar dentro do papel de embrulho. Havia possuído um tesouro e o havia deixado escapar dos seus dedos porque era demasiado tolo para reconhecer o seu valor. O seu telefone zumbiu. Era o seu pai. Alexandre, disse a voz áspera do idoso, vejo que a tua ex-esposa está a causar sensação. Talvez devesses ter prestado mais atenção ao que tinhas. A linha se cortou. A crítica do único homem cuja aprovação sempre havia procurado foi o golpe final e esmagador. Alexandre olhou do painel publicitário, do seu nome iluminado, para o seu próprio reflexo na polida janelinha da sua limusina. Viu um homem que o tinha tudo e nada. Tinha o dinheiro, o poder, o horizonte, mas estava completa e absolutamente sozinho. A quilômetros de distância, no seu próprio escritório, Leonor estava junto à janela, a olhar a mesma cidade. Não via uma coleção de edifícios que ele possuía. Via uma rede de oportunidades, um futuro que estava a construir aos seus próprios termos. Os últimos 3 anos haviam sido um inverno tranquilo e doloroso, mas agora era primavera e tudo começava a crescer. Tomou um gole do seu chá com um pequeno e genuíno sorriso no seu rosto e voltou ao seu trabalho. O sol se punha, projetando longas sombras sobre a cidade, mas no seu mundo sentia-se como o amanhecer. A história de Leonor é um poderoso recordatório de que as pessoas mais caladas frequentemente têm mais a dizer e que a verdadeira força não se trata do barulho que fazes, mas dos câmbios que inspiras. Ela transformou não só a sua aparência, mas o seu destino, demonstrando que a autoestima é o acessório mais impressionante de todos. Não precisava de um príncipe que a salvasse, só precisava de recordar que sempre foi uma rainha. Se a sua jornada de ser um fantasma numa jaula dourada, a dona do seu próprio império, vos comoveu, por favor, façam-mo saber dando like a este vídeo. Que parte da sua transformação vos pareceu mais poderosa? Compartilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo.